Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face de toda a terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuando a consideração do livro A Igreja Católica, da editora Magnificat, escrito por Monsenhor Tihamer Todt, bispo católico húngaro, na sua primeira conferência, explicando o significado da Igreja, o que é a Igreja, nós vimos no primeiro ponto que a Igreja é Cristo continuando a viver entre nós, mostrando a essência da Igreja. Depois, a Igreja é a esposa de Cristo, santa, imaculada. E agora vamos falar sobre a Igreja como corpo místico de Cristo. É o terceiro ponto e último desta primeira conferência. Quando nós falamos corpo místico, temos que apenas fazer um breve adendo, porque para o católico que está acostumado a essa expressão, normal, não tem nenhum problema. Mas para o evangélico, para o protestante, para a pessoa de outras denominações cristãs, quando você fala corpo místico de Cristo, quando você fala em algo sobrenatural, normalmente, pelo menos era o que acontecia comigo, normalmente você relaciona essas palavras, essas expressões, vamos dizer assim, ao lado místico negativo, ao lado sobrenatural negativo. Porque a mídia fala muito sobre filmes de terror e coisas desse tipo, né? A indústria do entretenimento, direto, até hoje, aí tem filmes, seriados, etc., falando muito sobre filmes de terror e coisas assustadoras. Então, quando você fala em algo sobrenatural, você fica assustado. Você fala, nossa, eu não quero, porque... Mas calma, gente, tem o lado bom. Tem um lado bom, sobrenatural, bom, místico, que vem de mistério, de algo que está além das leis da física, também tem o lado bom. Esse é o lado de Deus. Então, não vamos ligar as palavras místico, sobrenatural, com filmes de terror. Precisamos entender que místico e sobrenatural aqui tem o sentido bíblico, sentido puro, sentido divino, sentido cristão. Então, com isso em mente, vamos ver o que Monsenhor Tihamer Todt explica a respeito deste ponto. Ele diz assim: creio que agora já começamos a conhecer melhor a nossa Santa Igreja. Entretanto, chegamos a uma nova expressão que São Paulo emprega com predileção particular, a propósito da Igreja. A Igreja é o corpo místico de Cristo. De onde a Igreja Católica tirou esta ideia, ou esta noção? Basicamente, desses dois textos bíblicos que vamos ler a seguir. Primeiro, a primeira carta de São Paulo, aliás, a única registrada nas Escrituras, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. São Paulo disse assim: assim como temos muitos membros em um só corpo, e todos os membros não têm a mesma função, e assim também nós que somos muito, fazemos um só corpo em Cristo. Então, a comparação com o corpo humano, que é exatamente assim, é um corpo só, com muitos membros. O corpo de Cristo é a mesma coisa, a sua igreja. São muitos membros, muitos fiéis, mas um único corpo. Ele está unido. E isso é místico, é misterioso. E cada um em particular somos membros uns dos outros. Pertencemos ao mesmo corpo, que é a Igreja de Cristo. O segundo texto, agora sim, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A primeira carta de São Paulo aos cristãos da cidade de Corinto. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros,
Mas todos os membros do corpo, apesar de muitos, formam um só corpo, assim sucede também com Cristo. Todos nós, com efeito, fomos batizados em um só Espírito, para formarmos um só corpo. Então é daqui que vem a ideia, dentro da Igreja Católica, do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Esforcemos-nos por penetrar mais a fundo nas profundezas dessa comparação da Sagrada Escritura. Então, primeira coisa que precisamos entender. A vontade de Cristo era que seus discípulos formassem uma sociedade religiosa independente e sobrenatural, acima das leis da natureza física, como a vida dos santos também demonstra. E assim, pela aplicação dos frutos da redenção, edificassem o corpo místico de Cristo. A Igreja tem por vocação primeira realizar a união sobrenatural com Deus pelo Cristo, transmitindo aos homens os frutos da redenção. Mas é também tarefa sua criar pela união dos fiéis o corpo místico de Cristo, e assim realizar a comovedora prece que o próprio Salvador dirigiu a seu Pai na última ceia, conforme registrado no Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 18 a 21. A linda oração de Nosso Senhor. Ele disse assim: assim como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Não rogo só por eles, mas também pelos que pela pregação deles crerem em mim. Então, Jesus não estava pedindo ao Pai só pelos apóstolos que ele estava enviando. Estava pedindo por todos aqueles que acreditariam na palavra dele através da palavra dos apóstolos. Ou seja, Jesus rezava por nós hoje. Todos aqueles que hoje acreditamos nas palavras de Jesus, nas palavras dos seus apóstolos, nas palavras da sua igreja, do seu corpo místico, a continuação dele na terra, da sua esposa santa, Jesus orou por todos nós. Para que eles também sejam um em nós, como vós, meu Pai, o sois em mim e eu em vós. Então, João 17, 18 a 21. O segundo ponto que precisamos entender, que é muito importante. Cristo vive, pois, num tríplice corpo diante de nós. Então, é outro mistério, é como se Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, tivesse um corpo tríplice. Lembra até a Santíssima Trindade. Apenas a ideia. Vive no corpo que recebeu da Virgem Maria pelo nascimento. Jesus, nosso Senhor, está vivo neste corpo. Desde que ele o recebeu, ele continua vivo neste corpo. Ele vive no corpo misterioso que revestiu no Santíssimo Sacramento, debaixo das aparências do pão e do vinho. E no terceiro modo, vive no corpo constituído pela união de seus filhos queridos e fiéis à Igreja Católica. Então, Nosso Senhor está vivo num tríplice corpo diante de nós. Que verdade ou que dogma maravilhoso! A Igreja Católica é um organismo gigantesco, formado das almas e dos corpos de milhões e de centenas de milhões de homens. É o corpo vivo de Cristo. Um corpo misterioso, de que Cristo é a cabeça, e o coração, a Santa Missa. Todo corpo precisa de um coração, né? Pelo menos esse corpo aqui que nós conhecemos precisa. Esse coração, a cada minuto, derrama o sangue de Cristo nos membros, de maneira que, se eu pertenço à Igreja, estou constantemente em contato com a circulação do sangue de Cristo. A vida de Cristo pulsa em mim. A grandeza de Cristo amadurece em mim. A felicidade de Cristo flui no meu coração. Então é uma ideia belíssima. A Igreja é o corpo místico de Cristo, a Santa Missa é o coração, que leva o sangue de Cristo, a alma, o seu corpo, a sua divindade, para todos os membros do corpo.
A mesma ideia que São Paulo colocou aos romanos e aos coríntios. Agora, uma pergunta que surge, mas se a igreja é o corpo místico de Cristo, então todo aquele que pertence à igreja é membro do corpo de Cristo. É uma constatação óbvia. E que incomparável honra para cada um de nós. Agora, a pergunta que fica é: que advertência e que obrigação filial isto nos propõe? Então, todo aquele que faz parte da igreja é membro do corpo místico de Cristo. Mas isso nos traz responsabilidades? Nos traz obrigações? Com certeza. Vamos entender um pouco melhor isso. Se eu sou membro do corpo de Cristo, isto certamente para mim é uma honra incomparável. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, São Paulo faz uma comparação até dura para nos mostrar este ponto. Ele diz: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazer deles membros de uma prostituta? Longe disto. Depois em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e recebestes de Deus, e que não sois mais de vós mesmos? Porquanto fostes remidos a grande preço. Glorificai, pois, e trazei a Deus em vosso corpo. Então, São Paulo aqui novamente nos admoestando a ficarmos livres do pecado, longe do pecado, que é um dos 3 maiores inimigos do homem, né? O pecado, o mundo e o diabo, né? Segundo ponto. Apesar, então, desta incomparável honra, já vimos que temos a responsabilidade, já que somos membros do corpo de Cristo, não queremos associá-lo a nada que desagrade a Deus. E esta também nos traz uma certa advertência social, como se fosse uma responsabilidade de cada membro pelo todo. Em cada um de meus irmãos, os católicos, verei e estimarei um membro do corpo místico de Cristo. Considerado exteriormente, é apenas uma fraca criança, um operário de fábrica, um lavrador, um pobre, um doente, um ancião impotente, mas interiormente, na realidade, é um membro do corpo de Cristo. Então, daí a importância de tratarmos bem a todos, independente de quem seja, de querermos sempre o bem daquela pessoa, sempre a sua salvação eterna, porque é um membro do corpo místico de Cristo, da sua Santa Igreja. Aqui ele conta uma breve experiência, um breve relato. Ele diz assim: um convento de religiosas recebera um novo capelão, um novo sacerdote ali responsável por cuidar das necessidades espirituais daquele convento. E este capelão soube que entre as religiosas se achava uma antiga condessa, uma nobre. Eu poderia facilmente ter sabido, disse um dia o capelão, quem era ela, mas nem perguntei. Porém, quando qualquer das religiosas vinha ter comigo, eu a tratava com a mesma consideração, com a mesma delicadeza, como se fora ela a antiga condessa. Sim, todos somos nobres, príncipes, reis. Nós, os membros do corpo místico de Cristo. Quando um instinto pecaminoso se erguer imperiosamente em ti, dize-lhe: impossível, sou membro do corpo místico de Cristo. Quando quiseres arrastar alguém ao pecado, diz-te: não tenho o direito disso. É um membro do corpo de Cristo. É um breve relato, mas muito interessante. Como realmente devemos nos afastar do pecado e tratar a todos como se fossem nobres, pessoas de alta estirpe, de
reis, príncipes e assim por diante. É realmente assim que deve ser dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último ponto para encerrar esta primeira parte, mas que obrigação filial também encontramos nesta verdade? Conforme Mateus capítulo 28, versículo 19, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou, foi uma ordem que Jesus deu à sua igreja, aos seus apóstolos, ensinar a todas as nações. De onde resulta que nós todos devemos ser discípulos dóceis e obedientes da nossa igreja. São Paulo disse que a igreja é a coluna e a base da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. De onde resulta, portanto, que devo seguir a igreja com confiança, perseverança, sem hesitação. Ele até mesmo usa aqui uma expressão que eu vou destacar um pouco porque eu tive dificuldade para entender um pouco e entendo que a maioria das pessoas tem um pouco essa dificuldade. Ele usa assim a expressão: devo seguir a igreja cegamente. Cegamente. Então, numa época em que questionamos tudo, né? Tudo é questionável. Por um lado é bom esse questionamento, mas por outro não. A grande questão é saber discernir até que ponto questionar e até que ponto não questionar. Porque a igreja, sendo ela o corpo místico de Cristo, a continuação do próprio Cristo vivendo entre nós, se é Deus, se é meu Pai, meu Criador, meu Senhor, meu Pastor, meu Redentor, meu tudo, eu posso confiar nele como? Cegamente. Cegamente. Como se eu tivesse de olhos vendados, andando na beira de um desfiladeiro, de um abismo, e meu Pai me guiando, me dando as mãos, eu confio cegamente, eu vou. Aonde ele estiver indo, eu vou. Mas eu primeiro tenho que conhecer essa pessoa. Primeiro eu tenho que saber quem ele é, entender quem ele é, como ele trata os seus filhos, como ele quer o nosso bem. Aí eu vou conseguir confiar nele plenamente, a ponto de segui-lo cegamente. E isto se refere à Santa Igreja. Por quê? Porque é a continuação dele, é o seu corpo místico. Então é uma ideia difícil à primeira vista para os tempos de hoje, céticos que desconfiam de tudo, sim, é, mas é uma ideia de quem tem fé, de quem acredita que o Cristo é realmente não só o fundador, o originador, mas o apoiador e ele mesmo que mantém a sua igreja de pé até hoje. Portanto, nele podemos confiar cegamente. Na próxima consideração, finalizaremos aqui esta conferência número 1 deste livro tão importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.